Nível PL4, Labirinto de Mármore. O nível PL4 é o quarto nível polonês das salas dos fundos. Foi descoberto em 13 de abril de 1970. Descrição. Foto do nível PL4. O nível PL4 é um sistema de corredores e salas interligados, feitos de concreto, de tamanhos variados. A maioria dos pisos e paredes é revestida com ladrilhos idênticos de mármore branco, com uma superfície de 20 centímetros quadrados. A maioria dos objetos encontrados neste nível, assim como as paredes e o piso, apresenta sinais de danos. As causas exatas permanecem desconhecidas. As áreas do nível PL4 compartilham uma superfície total de 600 mil quilômetros quadrados. Os banheiros são um complexo de várias dezenas de salas adjacentes, cobrindo uma área de quase 1 quilômetro quadrado. Neles, pode-se encontrar 93 vasos sanitários, 188 pias e 27 cabines de chuveiro. Algumas pias têm água corrente, mas na maioria das vezes é fria. O mesmo se aplica aos chuveiros. Nenhum dos vasos sanitários descobertos tem descarga funcionando, apesar da água no vaso sanitário. Nos banheiros, é comum encontrar outros andarilhos, pois eles são um dos poucos marcos na área do nível. Os poços são salas medindo 12 metros quadrados que ocorrem em alguns lugares no nível PL4. No centro dessas salas estão poços circulares de concreto cobertos com ladrilhos de mármore, com um diâmetro de 2 metros. Os poços individuais variam em profundidade e na quantidade de água armazenada. Em cada sala do poço, há um balde de metal e uma corda correspondente à profundidade do poço. A água aqui é sempre limpa e adequada para consumo, apesar da sujeira generalizada. Isso faz com que esses tipos de salas sejam frequentemente procurados por andarilhos. Infelizmente, eles não podem ser tratados como uma fonte inesgotável de água, pois o suprimento nos poços é limitado. Até o momento, não foi confirmada a existência de nenhuma entidade no nível PL4. No entanto, de tempos em tempos, vários viajantes relatam histórias aos funcionários do comitê, relatando uma sensação constante de estarem sendo observados, movimentos de sombras percebidos com o canto do olho ou sons difíceis de descrever vindos de uma fonte desconhecida. Muitos também relatam dores de cabeça debilitantes, desorientação sensorial frequente e uma sensação geral de deslocamento, ainda mais amplificada pelo medo irracional. Bases, postos avançados e comunidades. 11º Posto Avançado do Comitê de Descoberta Polonês. Está localizado em uma sala a 300 metros da saída para o nível PL3, ao lado de um dos poços. Entre 2 e 5 funcionários do comitê ficam alocados lá. Suas tarefas incluem fornecer proteção aos viajantes que chegam do nível PL3 e comunicação com o 23º Posto Avançado. 4º Posto Avançado do Comitê de Descoberta Polonês. Ele está localizado perto dos banhos, entre 2 dos poços. Entre 10 e 20 funcionários do comitê estão alocados lá. Suas principais tarefas incluem a exploração adicional do nível PL4, assistência aos visitantes e gerenciamento dos suprimentos de água restantes em um dos poços. É um dos primeiros postos avançados do comitê nos bastidores. Sua operação foi retomada em 1990, após uma interrupção de quase 20 anos. Entradas e saídas. Entradas. Ao entrar em uma das cavernas no nível PL2, você será enviado para cá. Você também pode acessar esse nível sem fazer clipe. Saídas. Se você dormir neste nível, há uma chance de acordar no nível PL7. Passando pela escotilha de madeira no chão de uma das salas, você chegará ao nível PL3. Passar por algumas paredes sem precisar cortar o dedo o transportará para o nível PL5. Ao entrar em uma das cabines,
Você será levado aos chuveiros no nível PL9. Documentação adicional. A gravação abaixo foi encontrada nos arquivos do quarto posto avançado após sua retomada em abril de 1990. Suspeita-se que tenha sido escrita por um dos funcionários do Comitê de Cooperação Interdimensional Polonês Soviético, a organização mãe do atual comitê. De acordo com relatórios oficiais, o quarto posto avançado foi fechado em meados de 1972 após sua equipe ter sido encontrada morta. Após examinar os ferimentos infligidos aos exploradores, um único tiro na cabeça a queima-roupa foi determinado como a causa da morte de todos eles. Outro corpo com os mesmos ferimentos foi encontrado a várias centenas de metros do posto avançado, na borda dos banheiros. Começar a gravar. Meu nome é Jéssima Dege. Sou um explorador sênior, atualmente servindo como gerente do quarto posto avançado. Eu não sabia como começar esta gravação, esta confissão, então pensei em me apresentar. Embora isso não importe mais, o quarto posto provavelmente será fechado em breve. No entanto, antes que isso aconteça, gostaria de comunicar algo. Mandaram-nos para cá em janeiro de 72. Nenhum de nós sabia realmente no que nos estávamos a meter. Para ser sincero, não sei o que esperávamos. Um campo ensolarado, cheio de flores e animais simpáticos? Bobagem. Pelo menos disseram-nos que nos estavam a enviar para além da realidade, para que pudéssemos ter alguma suspeita sobre o que nos esperava. Bem, independentemente do que esperávamos, definitivamente não era um labirinto de corredores de mármore e banheiros cobrindo milhões de quilômetros quadrados. Os primeiros dias não foram fáceis. Tínhamos o equipamento, tínhamos uma missão, mas nos faltava confiança e motivação. Muitos queriam voltar. Às vezes eu mesmo pensava nisso. RS. No entanto, eu não queria abandonar a missão. Eu era jovem e ingênuo. Eu acreditava que teríamos sucesso. O que Gosdick fez poderia ter acabado com tudo. E, pelo amor de Deus, lamento que não tenha acontecido. É claro que informamos os superiores, mas eles apenas ofereceram suas condolências e muitas promessas não cumpridas, após o que nos ordenaram que continuássemos a missão. Alguns da equipe ficaram abalados, afinal, todos vimos o quão longe um de nós foi em um ato de desespero. Alguns ficaram com medo de serem os próximos. Devo admitir que meu estado mental também não estava bom naquele momento. Eu me culpei pela morte de Gosdick, e talvez eu estivesse certo. Mais tarde, aquele período difícil, de alguma forma, passou. Ainda era difícil, mas pelo menos ninguém mais atirou em metade da cabeça, certo? Alguns meses se passaram desde que chegamos a esse nível. Não era ruim, era até bom. Estávamos nos virando. Tínhamos entregas regulares de suprimentos e era claro que o comitê estava crescendo. Estávamos explorando partes maiores deste labirinto. Estava estável, até que não estava mais. Tudo começou, creio eu, em agosto de 72. A equipe de Wierzinski relatou a descoberta de uma estrutura estranha, a apenas algumas centenas de metros do quadro. Eles estavam tagarelando algo sobre banheiros, dezenas de pias enfileiradas umas nas outras. 2 anos de trabalho neste nível deveriam ter me preparado para qualquer coisa. Ainda assim, quando Wierzinski me levou pela primeira vez àqueles banheiros bagunçados, simplesmente me pareceu anormal, apesar de eu estar em um labirinto infinito de mármore além da realidade. Nas semanas seguintes, Wierzinski e Michnik percorreram aqueles malditos banheiros, descobrindo mais quilômetros quadrados de chuveiros, pias e vasos sanitários quebrados. Gradualmente,
Toda a tripulação do quarto posto avançado começou a sentir uma leve paranoia novamente. Como podemos não ter visto uma estrutura tão grande bem debaixo do nosso nariz? Embora, por outro lado, sejam apenas algumas centenas de vasos sanitários antigos. Não é tão assustador assim, né? Imagine só que os malditos banheiros ganharam vida e comeram o mexinique. Chefe, por que você está gritando? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, Wierzinski? Sério? Não aconteceu nada, só derramei café em mim. Que calor! Você mencionou o explorador Mechinique? Não mencionei ninguém. Você deve ter ouvido errado. Se você pensa assim. Droga. Voltando à história, Mechinique foi consumido por aqueles malditos banheiros bem na nossa frente. Não me lembro de muita coisa daquele dia. Wierzinski atirou naqueles desgraçados algumas vezes e acho que matou alguns deles. Graças a Deus. Quando foi isso? 2, 3 dias atrás? Desde a morte de Mechinique? Não consigo pregar os olhos. Eles estão sempre à espreita em algum lugar. Recentemente, até tentaram forçar a entrada principal do quarto posto avançado. E a gerência? A gerência não está respondendo. Veja bem, em tal situação, a maldita gerência não responde. Chefe, e agora? Wierzinski? Aqueles desgraçados explodiram a entrada oeste. Precisamos nos barricar aqui e esperar nosso chefe enviar reforços. Você não pode me dizer o que fazer, Wierzinski. Não vou me esconder de nenhum banheiro sanguinário. Pegue a espingarda e use-a. Droga. Sim, chefe. Só, chefe, você está gravando alguma coisa? Não importa mais, Wierzinski. Marisia, lembre-se de que eu te amo. É hora de quebrar alguns vasos sanitários. Finalizando a gravação. O relatório publicado abaixo foi preparado alguns meses após a retomada das atividades do quarto posto avançado. As deficiências mencionadas na documentação referente ao nível PL4 não puderam ser supridas devido à quase completa eliminação dos arquivos do PRKWM antes da conversão da organização no Comitê Contemporâneo. Relatório de pesquisa, junho de 1990. Não tenho ideia do que a equipe anterior desta instalação estava fazendo, mas eles certamente não cumpriram suas funções como exploradores e pesquisadores deste lugar. A documentação recebida por nossa equipe referente ao nível PL4 está incompleta e cheia de lacunas e ambiguidades. Não sei se é uma questão de ações da administração atual ou da incompetência de nossos antecessores que trabalharam aqui antes de nós, mas essas questões devem ser esclarecidas imediatamente, e todos os documentos e relatórios referentes ao nível PL4 devem ser revisados. Passando para a seção principal do relatório, há algumas horas, uma equipe de técnicos encarregada de examinar a composição do ar local fez uma descoberta interessante, porém preocupante. A maioria dos parâmetros corresponde aos das salas de frontal, mas, além do oxigênio e do nitrogênio, traços de um gás desconhecido estão presentes no ar do nível PL4. Ainda não sabemos seu impacto exato sobre organismos ou outras entidades. Nesse sentido, o gás está sendo estudado no quarto laboratório. Os técnicos indicaram que ele pode conter propriedades alucinógenas. Por favor, atenda com urgência a minha solicitação referente à organização da documentação, e garanto que o quarto posto avançado manterá a gerência informada sobre o andamento da investigação da substância descoberta. Explorador Sênior Rizard Charneck.